Então, a Maria Cristina já me apresentou, sou a professora Maria Eneida, né, já estou há quase 10 anos no IFB, né, junto com a professora Luciane Lira, né, e a gente também está no mesmo projeto lá no nosso campus, que se chama Nas Redes da Literatura. Então, uma boa parte do que eu for falar hoje, ele tem a ver um pouco com essa jornada no projeto e várias pesquisas e trabalhos que eu já estava realizando há algum tempo. Bom, não sei como é que rola a dinâmica, né, mas, assim, eu preparei uma apresentação e como eu pedi um texto de estudo e um de leitura, na verdade, eu vou trazer um pouco esse texto de estudo para dentro da minha apresentação, e a de leitura literária vou trazê-lo também, né, mas com uma forma da gente refletir sobre a possibilidade de se trabalhar, com esse texto em sala de aula, tá. Claro que, enfim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse texto, né, sobre as impressões de vocês, e eu até pedi uma tarefa, né, eu pedi para vocês, se possível, né, trazer alguma citação impactante, né, que vocês tenham encontrado, na narrativa. Bom, então, eu vou colocar aqui a minha apresentação, deixa eu só ver se deu certo aqui. Então tá todo mundo enxergando bonitinho, né? Ok, obrigada. Então qualquer coisa vocês me avisem, tá, gente? Porque eu fico preocupada de não dar tempo de eu falar tudo que eu quero. Como eu falei, isso aqui tem muito a ver com as aulas que eu estou realizando com os alunos do ensino médio e também com essas relações que a gente faz, né, com essas leituras que a gente faz dos projetos e tudo mais, né, dos nossos encontros formativos, tá? Então a provocação começa pelo título, né, como, né, pensar nessa questão da formação de leitores e ensino de análise linguística. Eu vou tentar, né, mostrar de alguma forma essa possibilidade para vocês, né, pode ser que às vezes a gente aprenda mais do que o contrário, né, do que ensina, né, a gente sempre é uma troca. Bom, então coloquei aqui alguns objetivos, tá, dessa fala de hoje. Primeiro, então relacionar esses conceitos, né, alguns conceitos e considerações acerca do letramento literário e a ideia de mediação de leitura por meio de estudo de texto. Escolher uma obra ficcional como gênero textual principal e os gêneros textuais de apoio. Organizar as atividades de leitura e os conteúdos de língua portuguesa por campos de atuação social. E propor uma atividade avaliativa final da leitura para a escrita. Então, esses são os objetivos. As etapas, então, começam, gente, com a discussão sobre o texto. Eu sei que não vai ter como a gente fazer aquela discussão só sobre o texto, então eu vou trazê-lo um pouco. E aí, se vocês quiserem perguntar, né, ou destacar alguma parte do texto que vocês julgarem interessante, fiquem à vontade, né? Então, como eu coloquei esse texto, Letramento Literário, uma proposta para a sala de aula do Rio do Cosson e Renata Junqueira, ele foi uma escolha, a gente não é o texto principal, por exemplo, do Rio do Cosson, que é uma referência de letramento literário, tá? E da própria Renata Junqueira. Mas eu escolhi esse texto pelo fato de ele já trazer algumas nomenclaturas sobre letramento literário e também alguns tipos de letramento, que são coisas que ele já explora em outros momentos, tá? Não é o único texto que a gente sugere, né, para se trabalhar com a questão do letramento literário, mas, aqui eu gosto de usar esse texto, porque justamente ele traz uma questão prática, né, ele é um texto que já tenta, digamos assim, nos conduzir para uma questão mais prática em sala de aula, então daí a minha escolha, tá. E o texto literário A Menor Mulher do Mundo, é um texto que eu estou trabalhando com o ensino médio, atualmente, e um outro texto também que depois até vou mencionar para vocês, que eu diria que teria algum tema em comum, tá. Bom, gente, então as etapas hoje, né, o que que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, a partir dessa ideia, né, de se pensar numa formação de leitura e estar pensando também um pouco nessa questão da mediação, né,
escolher um tema gerador para essas supostas aulas, né, ou para esse suposto material, e possíveis subtemas, tá. Então, a primeira questão é essa, escolher um tema gerador. Então, já pensem que a provocação minha já começa aí em relação ao texto da Clarice. Então, se vocês leram, né, já fiquem pensando nas possibilidades de temas que a gente pode abordar, tá. Escolher o gênero textual principal, os gêneros textuais formadores e os conteúdos, né, então os conteúdos de linguística, né, de linguagem que a gente pode abordar, né, então vamos ver se a gente já consegue fazer isso hoje. Dentro disso, dessa questão, também constar a indicação do objetivo do material didático e quais os resultados que se pretende alcançar, né. Eu vou dizer para vocês que a pandemia me ajudou a me organizar mais nesse sentido, né, já que todas as atividades lá, elas mais ou menos a gente organizava de uma forma, que a gente tinha que já colocar os objetivos de avaliação. Então eu me senti, digamos assim, mais à vontade, né, para colocar aqui também para vocês sobre essa questão dos objetivos do material ou da proposta. Então, eu costumo fazer as minhas aulas em bimestres, né, meu material em bimestre. Então, eu faço um material para o 1º, 2º, 3º e 4º. Às vezes, o tema se repete em 2 bimestres, tá. Enfim, depende do momento, né, e eu hoje estou atuando no terceiro nos 2 nas 2 turmas de terceiro ano, né. Atuo em outras turmas e outros cursos, mas no ensino médio, no IFB, são apenas 2 turmas, tá. E aí, por último, eh, a proposta de oficina de letramento literário. Eu coloquei zine, porque é o que eu geralmente trabalho, né, mas eu vou, assim, mencionar outros gêneros textuais que existem, e tentar a gente pensar ou adequar a proposta, né, para a série desejada. Por exemplo, esse texto mesmo da Clarice, será que a gente pode trabalhar, somente no ensino médio, né? Quais os anos do ensino médio? Seria possível trabalhar em algum momento no ensino fundamental, nos anos finais, né, então a gente também pode pensar um pouco sobre isso. Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, tá? Bom, gente, então aqui é aquele momento que eu vou trazer um pouco do texto, né, pra gente pensar sobre essa questão do letramento literário, tá? Então, eh ok, obrigada, Lana, comentou que tá ok, então tá certo. Qualquer coisa, né, vocês façam algum sinalzinho aí, ainda mais que aqui, né, tem agora os emojis, então tá ótimo. Bom, então, Cossome e Junqueira, logo no início do texto, eles falam que o letramento literário, ele faz parte de um dos usos sociais da escrita, né, então eles pontuam que o letramento literário tem uma relação diferenciada com a escrita, né, um letramento singular, né, eles, pontuam essa questão. E aí eles frisam que ele é diferente, porque a literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem. Cabe à literatura tornar o mundo compreensível, transformando a sua materialidade em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas, né. Então é isso que eles colocam. E aqui é um momento em que o Gosson, retoma uma citação retirada de um outro texto dele. Então, eles definem o letramento literário como um processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos, né. Então a gente vai tentar ver, né, como seriam essas construções de sentidos, né. Então, nesse texto, né, eles colocam que o letramento, enquanto construção literária dos sentidos, se faz indagando ao texto. Quem e quando diz, o que diz, como diz, para que diz e para quem diz, né. E as respostas, elas são examinadas nos detalhes do texto, na própria questão do contexto, né, e também num diálogo do texto com outros textos, né, que aliás eu vou bater muito nessa tecla, né, quando se trabalha principalmente com a escolha de alguns gêneros textuais ou com algum tipo de proposta, né, a ideia é que a gente pense sempre em dialogar com outros textos, tá. E aí eu vou tentar mostrar para vocês como que eu faço isso, né, o que acaba indo também ao encontro de uma outra questão que diz respeito à multimodalidade, né, então alguns gêneros textuais, eles também dialogam com a questão da multimodalidade, ela também está implícita aqui.
Então esses procedimentos, né, de se questionar, se fazer esses questionamentos ao texto, né, eles acabam então desvelando algumas informações, né, e promovendo então uma aprendizagem por meio dessas estratégias de leitura, né, para a gente chegar ao que é importante e o que a gente pensa, essa questão da formação do leitor, que é como que a gente vai formar, esse nosso repertório, né, de leitura, como que a gente vai construir a nossa bagagem de leitura, que aliás a gente já pode puxar um gancho com uma outra expressão, né, trazida pela professora Ingeborg Koch, aliás, Vilace Koch, elas falam muito sobre a questão do conhecimento de mundo, né, e dentro desse texto a gente vai ver um diálogo com outras expressões que ela costuma utilizar, como conhecimento prévio, né, as inferências, inferenciações, né. Então, o que a gente tem que pensar aqui é como que esse trabalho com a literatura, né, que é o que está pontuado nesse texto do professor Cosson e da professora Renata Junqueira, né, falam que isso pode contribuir para essa formação desse repertório, né, e pensar sobretudo nesse diálogo entre textos, né. Então, essa estratégia que eu vou tentar mostrar para vocês também. Bom, e aí então, aonde é que eu quero chegar, é justamente nessa ideia, né, que o Cosson e a Junqueira colocam lá, de se trazer um momento para dentro da sala de aula de oficinas de leitura, tá. Então assim, funciona sempre, não funciona sempre? Gente, isso aí vocês vão ver que às vezes funciona, às vezes não funciona, tem anos que é mais complicado, tem anos que é mais fácil, é mais tranquilo, né. Esse ano mesmo eu estou tendo muita dificuldade de se trabalhar com mediação de leitura. Mas, né, a gente tenta, a gente vai fazendo. Por quê? Porque eu acredito muito nessa estratégia, porque ela é, digamos assim, é uma palavra que eu gosto de trazer muito, é uma forma de se provocar o aluno de alguma forma, instigá-lo de alguma forma, né. Então dentro desse texto, eles colocam essa estratégia de oficina de leitura, né, e alguns passos, né, para que se chegue ao objetivo, né, que é fazer com que o meu aluno lá no final seja promovido a leitor, mas ao mesmo tempo também ele construa o seu repertório de leitura, né. Então a ideia é a seguinte, né, ele coloca: as oficinas, elas começam com o professor lendo em voz alta e mostrando como leitores pensam enquanto leem. Então, assim, eu fiz isso, gente, eu fiz até essa estratégia, não foi nem no ensino médio, mas eu usei esse texto, foi numa turma da pedagogia, e foi quase que uma disciplina optativa quase toda metalinguística, assim, porque eu trouxe esse texto e trouxe esse texto para a gente refletir e, ao mesmo tempo, a gente, digamos, fazer a oficina lá, né, para a gente poder retirar as conclusões naquela mediação de leitura. É óbvio que funciona de uma outra forma quando a gente trabalha com alunos do ensino superior, né. Eh, mas, eu gosto de usar essas estratégias. Então, fazer a leitura, a mediação de leitura, né, começar lendo e trazer textos curtos, né, ou trechos, né, depois até vou mencionar para vocês algumas estratégias que não deram muito, que assim, não é que não deram muito certo, mas não foi a melhor, tá. Então, segundo esses autores, Harvey e Gulvis, quando lemos, os pensamentos preenchem nossa mente, fazemos conexões com o que já conhecemos ou inferimos o que vai acontecer na história, né. Então, por isso que também é muito legal a gente trabalhar com a oficina de leitura, pensar na mediação, né, e fazer um pouco o trabalho dessa questão da inferência, né. Muitas vezes até fazendo algumas provocações nesse sentido em relação, né, o que que eles podem inferir, ou o que que a gente pode, digamos, muitas vezes até reescrever, né, não, já que a estratégia é que nós sejamos leitores, mas também produtores, tá. Então, eu sempre penso que no final eles têm que produzir algo, tá. Então todas essas etapas que eu marquei aqui para vocês, é pensando no final que esse nosso aluno também seja um produtor, né. Bom, então partindo dessa ideia de letramento literário postulada por Cosson e Junqueira, bem como a proposta presente no artigo acerca da mediação de leitura, a gente vai refletir agora sobre
Como o trabalho realizado em sala de aula pode contribuir para a formação do leitor, né, seu repertório de leitura, ampliação do conhecimento de mundo, né, ao mesmo tempo em que trazemos conteúdos linguísticos. Vamos ver se isso é possível, né. Então, de acordo com esse estudioso que eles mencionam no texto, Presley, são 7 as habilidades ou estratégias no ato de ler. Será que a gente consegue fazer isso, né, consegue, fazer todos esses passos? Eu vou dizer que eu acho que a gente consegue, gente, e a gente só se dá conta depois que a gente realiza a oficina e as estratégias que, de fato, nós conseguimos fazer tudo isso. Então essas estratégias, segundo eles, são conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização e síntese, tá. E aí, então, nosso texto escolhido, A Menor Mulher do Mundo, de Clarice Lispector. E aí eu coloco essas questões, né. Partindo dessas postulações de Presley, e após a leitura da obra literária, será que a gente pode pensar num tema gerador, né? Nós podemos retirar dentro dessa obra, desse conto, né, um tema gerador? A gente vai fazer essa provocaçãozinha agora. E será que a gente pode pensar em gêneros textuais e alguns conteúdos que podem ser trabalhados? Eu vou fazer essa provocação agora, porque eu quero que a gente fale um pouco sobre essa narrativa e eu pedi para vocês fazerem anotações sobre, o conto, né. Até mandei um PDF para vocês, deixa eu ver, acho que até já guardei meu exemplar aqui, que semana passada eu também fiz um mini curso lá na Bahia, lá em Salvador, sobre esse conto e o conto, Maria, da Conceição Evaristo. Eh, e esse con na verdade esse conto aqui ele da Clarice ficou de fora, por conta do tamanho, né, nós não tínhamos tanto tempo, mas, a gente ficou com o conto Maria, mas agora eu resolvi assim: "Não, agora nós vamos trabalhar com A Menor Mulher do Mundo, de Clarice Lispector". Então, assim, nós vamos pensar, será que lendo esse conto, a gente já pode pensar, assim, num tema? Aí você diz: "Essa professora é louca, né, já está fazendo essa provocação aqui, já está fazendo essas perguntas, a gente leu, será que é possível a gente pensar em algo já assim?". Eu já coloquei duas duas questões que eu penso, que a gente pode retirar do conto, tá. Mas eu queria ver se vocês, nessa leitura, né, conseguem pensar em algumas palavras-chave, né, algum tema que a gente pode retirar desse conto. Alguém tem algum interesse em mencionar ou pelo menos trazer, alguma citação que, retirou do texto? A ideia era que vocês retirassem alguma citação que fosse impactante, né, e vamos combinar que esse conto ele é ele é bastante impactante. Se vocês não leram, tudo bem, já me falem aqui que eu já me preparo para seguir adiante e aí comentar a narrativa, mas aí seria legal vocês falarem. Lana leu, Liliane também, Liane. É, esse texto tem muitos gatilhos. É, e gente vai ganhar umas estrelinhas, "ê, tô feliz aí, vocês leram, uhul". Que ótimo, gente, já fiquei feliz. Ah, ótimo, ótimo. Então, né, vocês leram o conto, eu até pensei em vocês trazerem algumas citações impactantes, né, desse conto. É claro que se eu trouxesse 2 contos, Maria e esse, da Clarice, talvez fosse mais visível algumas questões, né, gente. Mas, esse daqui eu trouxe ele separado, então a gente talvez não traga as mesmas questões, né, que o conto Maria da Conceição Evaristo, mas aqui, né, a gente vai abordar alguns tópicos. Então, gente, eu já vi que vocês colocaram um tema aqui, né.
Ó, a Lana foi pesquisar análises na internet. É, a gente às vezes olha, né, acha também essas questões na internet e às vezes a gente encontra mais outras questões, né. Ótimo, a Letícia ela destacou uma citação aqui: "Quem sabe a que escuridão de amor pode chegar o carinho". Aí então, quando vocês retirarem a citação, não esqueçam só de colocar a página pra gente, inclusive, fazer esse trabalho de detetive aqui para encontrar, tá. Não, tranquilo, gente, não tem problema vocês fazerem pesquisa em outros lugares não, tá, gente. Ótimo, muito bom que vocês já fizeram isso. Se alguém quiser abrir o microfone para falar, pode falar, gente. Matheus, boa noite. Como lidar com o diferente, como lidar com o outro. Aliás, gente, vamos pensar aqui, hein. Hoje, inclusive, que data é hoje? Nós temos uma data super importante, né. Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é o dia da pessoa com deficiência, né. E é até interessante a gente trazer, de repente, até fazer uma conexão em relação a isso, já que, se eu não me engano aqui, deixa eu só ver, a Liliane trouxe uma citação aqui, ó: "Mamãe, olha o retratinho dela, coitadinha, olhe como está tristinha". Mas é tristeza de bicho, não é tristeza humana, né. Que citação, hein, gente? Que citação é essa, né? Aliás, várias nesse sentido, e aí é a mãe que responde, né? Na verdade, a filha está compadecida, e aí eu queria até que vocês pensassem um pouco sobre isso. Nesse momento da citação, a filha está compadecida com aquela figura, né? Que, aliás, como é que ela é chamada, gente? A pequena flor, ela foi, encontrada, né, por uma pessoa que a descobriu, né, inclusive vamos observar também que essa pessoa que a descobriu, ele era um europeu, né, é sempre o europeu descobrindo essas figuras exóticas para o mundo ocidental, estranho, né, essas figuras difíceis da gente tratar como o normal, né, ou o padrão, e isso a Fernanda falou aqui muito bem, o explorador, né, ou o colonizador. Então, assim, a gente tem uma figura de um colonizador europeu que vê uma figura, trata ela como quando ele a vê, trata ela não só como uma figura exótica, mas ele trata como, inclusive, mais que uma pedra preciosa, como um objeto raro e precioso, né, com conotações não só mercadológicas, mas acho que quase sexuais, né, naquela figura. E aí ela passa sob o olhar da sociedade, as pessoas começam a achar normal ficar avaliando, eles avaliam, todo mundo avalia a pequena flor, né. E aí nós temos desde dessa trecho aqui que a Liliane trouxe, que é quando a moça olha compadecida: "Mamãe, olha o retratinho dela, coitadinha, olhe como está tristinha", que a gente pode talvez, muitas vezes, até associar com o capacitismo, olha só, a gente de repente puxa, né, essa questão do capacitismo, né, e a mãe, né, não tem nem esse olhar aí, né, a mãe já tem o olhar do quê? O olhar cruel de
animalizar aquela figura exótica, né. Então a mãe já animaliza, se não me engano, não sei se não é essa mãe que depois tem uma narrativa pesadíssima do passado, com uma história sádica, uma coisa muito sádica, com relações assim, se vocês forem ver, vários momentos do conto, a Clarice, ela traz o sadismo das pessoas que querem ai, ela acha tão, né, não sabe o que uma coisa tão terna, tão não sei o quê, mas é como se desse vontade não sei nem o que que ela faria se estivesse sozinha, né. Então, assim, é um misto de ternura e sadismo ao mesmo tempo, que a gente sabe que não é ternura, né. Olha, Micheline já fez uma relação com uma outra obra, ótimo. Eu vou tentar voltar aqui para as situações que vocês trouxeram, né. A Letícia disse que não pode falar, a Mila coloca que a comparação escura como macaco repetida, relacionada semanticamente a outras expressões em vários momentos, né. Eh Lana chama atenção para a frase, né, o uso do verbo possuir, possuir, né, quer dizer, cita no texto 3 vezes, né. Eh, a questão das expressões relacionadas à cor, raça, né, então nós temos uma questão de um racismo aqui, como vocês já mencionaram. Eh, aqui eu coloquei, né, que o Matheus, depois eu posso colocar lá no material que eu quero montar com vocês. Como lidar com o diferente, como lidar com o outro. Poderia até trazer alguns vídeos sobre capacitismo, me parece que tem ocorrido um episódio de um humorista, aliás, que humorista é esse que tem feito várias piadas com pessoas com deficiência, acho que nessa semana ele fez com uma figura conhecida chamada Ivan Barón, fez umas piadas desprezíveis também. Ai, não sei se é Léo Lins, enfim, depois a gente pode ver. Aí a Odileia trouxe uma citação: "Se a própria coisa rara estava rindo, era porque dentro de sua pequenez, grande escuridão pudera-se em movimento. É que a própria coisa rara sentia o peito morno do que se pode chamar de amor". Ótima essa citação, gente. E essa citação, se eu não me engano, Odileia, é uma citação do Fim. E é a citação que a gente vê que traz aquela questão que a Clarice gosta de mostrar muito, que é a revelação da narrativa, que é o momento em que o explorador, né, que achou que ia ficar rico com aquele objeto raro, né, que na verdade era um ser humano, né, quando ela se dá conta que ela é feliz, né, ela é um ser feliz e feliz com a existência dela e com aquele universo dela, e isso incomoda a felicidade, o sorriso dela, incomoda ele. É como se fosse, eu não diria a epifania do conto, mas é como se fosse um espelho na cara dele. Como que ela pode ser feliz nessa situação, né? Odileia, pode falar. Eu gostei dessa citação porque a gente também pode mostrar, né, como todo ser humano é um ser humano, né? Porque em muitas literaturas, inclusive, traz muito essa questão da animalização, então, essa questão do amor, né? Quanto o amor foi negado a essas pessoas, né? E quanto o amor foi negado por personagens literários. Então, a Clarice gosta, né, de trazer essa questão do amor, né? Inclusive, ele está personificado, né? O amor está com A maiúsculo. Então, eu gostei, assim, questão de empatia, né? De enxergar o outro comigo, né? Como eu. Não, assim, ao outro além de mim, né? Para além de mim. Ótimo, profundo, gente. Estamos quase numa terapia com esse conto aqui, hein? Maravilha, ótimo, né? Sim, né, tem essa questão das figuras marginalizadas, mas eu queria que a gente pensasse também, gente, que nós estamos falando de um conto que foi escrito na década de 60, 50, 60, agora não me lembro muito bem a data de produção desse conto, talvez até antes. Só que ele é tão atual, gente, porque nós estamos vivendo numa era de linchamentos. Linchamentos virtuais, nós não estamos falando de um linchamento virtual, mas nós temos uma série de ataques, né,
digamos assim, as pessoas se sentem muito à vontade, né, para dizer absurdos sobre aquela outra figura lá, né, sobre aquela figura lá que é como o Matheus disse, é o diferente, né, essa relação com o que supostamente é diferente, porque o que que é classificado como normal? O que que é classificado como padrão, né? O que que é aceito, né, como dentro dessa caixinha, né? Eh, e a Mila colocou que justamente existem essas personagens que fogem, né, de posturas idealizadas, né. A Clarice ela desconstrói muito isso, né, tanto que não sei vocês, mas o meu projeto começou justamente com o uso de citações equivocadas da Clarice na internet. As pessoas usam muito a Clarice, uma pessoa romântica, uma pessoa, né, fofa, tudo que ela não é. A Clarice ela tá lá para mostrar um espelho na nossa cara, nós somos isso aqui, nós somos essas pessoas que julgam o outro, né, nós somos esses aqui, nós somos pessoas cruéis. Claro que eu tô falando eu aqui, indivíduo, talvez não seja, mas nós como sociedade a gente é, né. Então são várias questões que a gente pode trabalhar dentro dessa narrativa, questões muito profundas, né, mas assim, eu acho que todas elas isso, coloca o dedo na ferida. Então, por isso que é uma narrativa muito importante. Eu fico muito incomodada quando a gente diz que a arte deve ser vista apenas como arte, arte pela arte. Não é assim. Clarice, ela sempre coloca o dedo na ferida e ela sempre faz essas provocações com temáticas sociais, gente. Não é por acaso que ela traz uma figura, né, de uma pessoa de uma tribo, né, enfim, isolada, numa região da África, negra, e ainda por cima com uma figura, minúscula, né, que supostamente poderia, né, chamar atenção para que as pessoas sentissem afeto, empatia ou algo nesse sentido, quando na verdade o que há é um estranhamento e as pessoas a veem como o padrão ocidental vê. Como que o padrão ocidental a vê, gente? Animalizada, né, atrelada sim a essa questão racial. A gente tem sim também uma misoginia, tá. Então nós temos várias questões bem pesadas, daí acho que por isso também esses gatilhos, né, que foram mencionados em algum momento aqui, sim, é uma narrativa que promove alguns gatilhos, e dependendo da vibe que a gente tiver, talvez não seja uma boa leitura, porque ela vai colocar às vezes um dedo numa ferida nossa e tudo mais, mas eu acho que sempre é uma boa leitura, gente, a gente também não pode ficar sempre nessas leituras lineares, né, e a Clarice ela consegue fazer isso, ela tira a gente do prumo, né. Então agora, já que a gente já fez algumas provocações, coloca aqui, a literatura feminina geralmente sempre recai na figura fofa, meiga da autora, deixando um pouco de lado o próprio texto, né. Carolina Maria de Jesus era sempre relacionada à favela, enquanto Clarice, a própria beleza física, né, a própria beleza física, né, e enfim, várias outras questões. A Clarice também era julgada. Vocês percebem como é fácil a gente julgar as mulheres, né? Como é fácil também a gente colocar um rótulo e nesse conto a gente vê a pequena flor não só nomeada pelo explorador, mas ela tem vários adjetivos dentro da narrativa, inclusive é uma ótima oportunidade de se trabalhar com sinônimos e hiperônimos, né, um campo semântico que, existe todo para nomear aquela figura lá, né. Então, a personagem, como ela é vista pelos outros? Será que vocês conseguem ver como que ela é descrita, né, nas suas várias nomenclaturas que as pessoas utilizam ali, né. Então, eu coloquei um tema geralzão aqui, tá, gente, direitos humanos, porque eu sempre penso que dentro de um tema geral, a gente pode puxar vários subtemas. E aqui a gente pode trazer uns que vocês colocaram. Eu já penso em outros, mas aí eu já escrevi capacitismo, né, porque capacitismo, gente,
é uma oportunidade de se trabalhar essa expressão. As pessoas cometem esse grande pecado todos os dias, né? Nós somos capacitistas. Hoje mesmo escutei o Ivan Barão falou, não é só racismo estrutural, não é só machismo estrutural, o capacitismo estrutural, nós fomos ensinados a ser capacitistas, né? Eu vi um vídeo no Twitter, achei, num desses perfis, acho que era Choquei, gente, se vocês forem vasculhar. Eu sou dessas, tá? Eu sou dessas que vasculham o Twitter, que agora mudou de nome, mas eu me recuso, é Twitter para mim. E tava lá todo mundo chorando, rios de lágrimas, felizes porque a moça ia se casar e no dia do casamento ela levanta da cadeira de rodas e sai caminhando, com toda a dificuldade, com o apoio do pai. E aí uma pessoa que é cadeirante, ela colocou esse episódio como capacitista. E aí também a gente pode pensar, que é só pra gente pensar depois, por que que seria capacitista, né? Mas enfim, eu coloquei aqui a expressão capacitista e depois a gente volta. A Mila já colocou aqui, o conto Maria, de Conceição Evaristo, poderia ser associado a essa narrativa. Nele há a consideração pérfida dos seres sociais mediante suas visões condicionadas ao ponto de minimizar a personagem enquanto ser humano. Tema, padrões sociais, influências midiáticas, perfeito. Tudo isso a gente pode colocar, sim, eu também vejo essas relações, fui levada a ler as duas narrativas, assim, e no momento da leitura eu já pensei num tema maior, né, e depois até posso mencionar para vocês, né. Então, assim, eu fui colocando e coloquei direitos humanos, gente, porque eu achei que era o grande guarda-chuva, tá, mas a gente pode colocar algum outro tema que seja um outro grande guarda-chuva, tá. Sim, diferenças culturais, diferenças entre culturas, né, mas eu acredito também que, a gente tem que pensar aqui, que é algo que existe muito, gente, na sociedade, eu vou colocar a palavra linchamento, que é uma bem pesada, tá, mas eu queria que vocês pensassem que nós temos nessas 2 narrativas um linchamento da mulher, tá. Eu não posso colocar ali, mas se vocês puderem, né, eu vou colocar linchamento, racismo, isso, colonialismo, colonialismo, né. Eu acredito que uma misoginia, né, misoginia, né, enfim. Ótimo, Maria Cristina trazendo um outro conto aqui, Guitinha, né, que também pode dialogar com essas temáticas, né. Então, gente, assim, vocês vejam que nós conseguimos pensar em vários temas, e todos eles podem ser o grande tema. Porque, assim, o que que eu penso, assim, eu coloco um grande tema e dentro do grande tema eu consigo puxar pequenos subtemas por causa dos gêneros textuais que a gente coloca para dialogar, tá. Então, por isso que eu escolhi direitos humanos, mas não precisa. Eu acho que, por exemplo, dentro do tema colonialismo, a gente já consegue puxar outros balões, né. Nós já podemos puxar aqui o racismo, né, a gente já pode, puxar também essa questão da exploração, né, a própria questão do patriarcado, se a gente vai ver a sociedade patriarcal, né, ela tem esse desejo de possuir, de dominar o outro, tá. Então, o próprio colonialismo, percebam que está tudo relacionado, vocês conseguem ver que uma coisa está relacionada na outra, né. Como é fácil a gente julgar uma mulher, como é fácil a gente apedrejar uma mulher, como é fácil a gente julgar aquela figura ali, ela é a pequena flor exótica lá daquela, né, daquela tribo na África, mas a Maria, né, do conto da Conceição Evaristo, é uma mulher negra dentro de um ônibus, nós não temos outras figuras que também estão sob escrutínio, sob o olhar e o julgamento do outro? Será que, né? Então, vamos pensar nisso, depois a gente pode até voltar. Então digamos, nós vamos ter a nossa hipótese aqui, que nós escolhemos o tema geral colonialismo, tá?
colonialismo. Vamos anotar aqui. O que mais que vocês acham? Dentro do colonialismo, nós vamos colocar racismo, interdiscursividade infinita, exato. Racismo. Que mais, gente? Exploração. Né? Aqui a gente já tem até quase assim. Eu não posso, eu acho que aqui eu já vou além, mas talvez uma xenofobia, né? Já vai além. Não, eles nem sei se eles avaliam isso. Mas vamos colocar esses três aqui, né? Essas três palavras, e depois a gente pode pensar um pouquinho mais. Então, nós já pensamos num tema gerador e em alguns subtemas, né? Bom, nós também podemos pensar em gêneros textuais de apoio, gêneros formadores, né? Para nos ajudar. Depois a gente vai ver por quê. Então, a gente leu esse conto, refletiu, né? Então, aqui mesmo a gente já dialogou, vocês retiraram algumas citações, inclusive guardem essas citações. Ele pode ser um momento, inclusive, de elaboração de um mural de citações, tá? E esse mural de citações, ele pode servir para um outro momento, que depois eu posso falar para você, que aliás eu vou falar para vocês, né? Mas eu coloquei aqui, artigo de opinião, charges, notícias, tirinhas, né? Então, nós vamos ter artigos de opinião falando sobre essas relações de exploração, né, de uma escravização do outro. Aqui a gente colocou colonialismo, racismo, exploração, escravização do outro, também pode ser, né? Então, aqui mesmo, gente, no início do ano, acabei de vir da Bahia, mas no início do ano eu estava na Bahia e só escutava notícias do Rio Grande do Sul, de pessoas, né, que foram trazidas da Bahia para o Rio Grande do Sul para serem escravizadas, né, e coisas absurdas, e aí uma sucessão de falas absurdas. E aí a gente retira o quê? De todos esses episódios, a gente vai lá e retira uma lei atualizada sobre a questão do racismo. A lei atualizada sobre racismo, ele é um gênero textual. Lei é um gênero textual que eu posso trabalhar em sala de aula, tá? As notícias que trazem o vereador falando, enchendo, né, a boca para falar sobre o que ele achava, né, sobre os baianos, inclusive ele foi xenófobo, né? Ele foi racista, ele também trouxe esse pensamento colonizador. Aí nós temos o quê? Uma notícia, né, falando sobre episódio, né? Vamos ter charges, vamos ter tirinhas, né? Então, vamos ver se depois a gente consegue trazer, ilustrar, né? O próprio texto vai trazer citações que a gente pode trazer para a sala de aula. Então, na minha mediação de leitura, o que eu posso fazer? Eu quero que vocês leiam, retirem trechos, porque na produção textual vocês vão trazer trechos dessa obra para a produção de vocês, né? E aí sempre pedindo, não esqueçam de trazer a página, não esqueçam de colocar entre aspas, a gente já meio que dá uma introdução aí de ABNT, né? E aí, gente, eu vou mostrar para vocês um exemplo de organização, tá? Não está relacionada com esse que eu estou trabalhando, inclusive, com esse conto, A Menor Mulher do Mundo, da Clarice. Aliás, eu trabalhei ele agora e no último bimestre eu vou trabalhar com o conto Maria. E esse aqui, na verdade, foi um trabalho que eu já fiz há algum tempo, foi durante a pandemia, com a obra Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, tá? E foi bem legal, porque eu trabalhei essa narrativa com a professora de biologia, então a obra foi um prato cheio. Não é sempre que dá para a gente trabalhar com outros professores, né? Então aqui, gente, queria mostrar para vocês algumas questões que foram trabalhadas, tá? Então aqui escolhi um tema geral, já falei para vocês, é aquele grande guarda-chuva, direitos humanos. E aí, junto, eu coloquei trabalho e mundo pós-pandemia. Nós estamos falando de uma mulher trabalhadora, catadora, e aí trouxemos para a realidade atual. Como que seria essa Carolina se ela vivesse hoje, né, nesse contexto de pandemia? Então, foi bem interessante, o tema foi bem provocador. E aí, os assuntos, né, geradores, ou os temas, né, gente, foram direito à moradia, direitos relativos ao corpo, liberdade de expressão e identidade cultural,
direito de ir e vir, direito à educação. Vocês estão vendo que está dialogando com muitos dos temas que vocês falaram aqui, né? Pois é, e aí depois eu vou mostrar para vocês de onde que saíram esses temas, né? Aí coloquei até temas transversais, gente, que inevitavelmente saíam, até porque eu trabalhei com a professora de biologia e ela estava trabalhando sobre essas questões sanitárias, né? Então, moradia, agravamento da condição de vulnerabilidade dos moradores das favelas, ocupações irregulares e cortiços, no contexto da pandemia. Gêneros textuais escolhidos, charge, fotografia, música, textos teóricos. Texto teórico, gente, eu coloquei porque foi uma aluna que trouxe, mas aí depois eu vou mencionar. Artigo de opinião e aí, gente, o texto que, digamos assim, ajudou muito a gente pensar em todas as questões desses direitos. A Constituição, os artigos 5º e 6º da Constituição Federal, que eram tema, leitura do PAS da UNB naquele momento, tá? Então, de novo, uma lei, ela também pode ser um gênero textual trabalhado em sala de aula, tá? Então, naquele momento era a Constituição, mas nós podemos trazer outras leis, gente. Nós podemos trazer a Lei Maria da Penha, nós podemos trazer essa lei atualizada da questão do racismo, né? A gente pode sempre trazer uma lei, por quê? Porque a gente tem que ter em mente que essas questões de cidadania, elas foram muito deixadas de lado no nosso país nos últimos tempos, né? Questões de direitos, deveres, tudo ficou muito assim, muitos direitos, poucos deveres, né? Então, muito bom foi ter trabalhado com a Constituição naquele momento e trazer para o espaço da sala de aula, porque gerou muitas questões, né? E depois a gente até pode, eu vou trazer esses trechos para a gente visualizar. E naquele momento também trabalhamos alguns conteúdos, norma culta, linguagem coloquial. Aí vocês vão dizer, né? A obra traz a linguagem da Carolina, né? Mas não foi naquele sentido, né, gente, de menosprezar a linguagem, né? Foi justamente para a gente trabalhar sobre essa questão da variação da língua e, inclusive, mostrar o quanto ela se apoderou de uma norma culta, né? A partir da leitura. Trabalhamos pontuação, noção de texto, colocação pronominal, concordância verbal e nominal. Então, aqui foram os conteúdos trabalhados. Aqui só para ilustrar para vocês, tá? Foi o gênero textual principal, então foi um zine, que é o gênero textual que eu costumo trabalhar no meu projeto, relacionado com o meu eixo de pesquisa. Vou dizer para vocês que não foi retirada da minha criatividade maravilhosa, não, foram as alunas, as minhas orientandas que sugeriram o zine um dia, porque eu era obcecada por meme, eu trabalhava muito com meme, e o dia que elas me chamaram a atenção para o zine, gente, eu não conseguia abandonar mais. E esse ano, inclusive, a gente já trabalhei com Cordelzine, né? Depois, de repente, vai surgir um momento aí para falar sobre ele, que o meu orientando está trabalhando, está fazendo uma análise, né? E aí, então, primeira questão, gênero textual principal, os gêneros textuais de apoio, né, que é para compreensão do tema, ampliação do conhecimento de mundo. O que quer dizer isso? Se eu escolher um tema e subtemas, eu quero trabalhar com esses outros gêneros textuais que dialoguem com o tema inicial, tá, com o tema gerador, tema principal. Por quê? Vamos voltar lá para o texto do próprio Hildo Cosson, quando ele fala sobre conhecimento prévio, sobre intertextualidade, diálogo entre textos, inferências, né? Porque a maior dificuldade que a gente vê é justamente a interpretação, né? Essa questão da gente retirar a essência do texto. Então, por isso que a gente vai fazendo meio que por partes, tá, gente? Inclusive, essa ideia de retirar as citações, que é a próxima etapa. Eu coloquei aqui, etapas, ler a obra e retirar fãs-frases. Fãs-frases que vem de fanzine. Vou explicar o que é zine. Então, eles tinham que pesquisar os gêneros também, gêneros textuais, né? E montar o esboço do zine, que é o boneco. Gente, eu não vou mostrar aqui, eu não vou fazer uma oficina de zine, tá? Porque a ideia é mostrar como que seria esse letramento, como que seria essa mediação e essa estratégia e trazer a leitura. Não dá tempo. Mas o zine, ele é uma revistinha, tá? E é uma revistinha gráfica
que pode ser fã, ela vem de fanzine, que é quando de fãs, né, quando as pessoas fazem narrativas de escritores, artistas que eles adoram, né. E hoje em dia os zines ele se transformou em vários outros gêneros, tá. Então hoje em dia nós temos os biographic zines, e-zines que são feitos, né, inclusive só na internet, nas redes sociais, nas mídias, nas redes virtuais, aliás. Mas o formato original dele, gente, eram revistinhas que eram produzidas em folha A4, tá, e elas eram produzidas pelas pessoas para tratar sobre um assunto, geralmente um assunto polêmico, não trouxe nada polêmico, né, para nós até aqui, para justamente conscientizar as pessoas. E aí elas eram, reproduzidas, tá, passavam pela máquina de xerox, e elas eram reproduzidas e distribuídas, tá. Então ela tem uma origem, né, então é até interessante pesquisar sobre o zine, tá. E aí eu vou mostrar para vocês os resultados dos alunos. Ó, a Amanda já vai tem um exemplo aqui, ótimo, gente. Tem muita coisa sobre zine, eu sugiro que vocês depois deem uma olhada, que é muito interessante, que para mim é um dos gêneros textuais que a gente mais pode dialogar com, assim, com essa questão da multimodalidade, com os gêneros textuais, e com essa carinha aqui de letramento literário e sequência didática, que eu não estou querendo trazer muita coisa para vocês, para não confundir, tá. E aí, os gêneros textuais escolhidos naquela época, tá? Charge, fotografia, música, teve meme, textos teóricos, artigo de opinião e a Constituição. Gente, aqui são exemplos, tá? Foram muitos momentos de diálogo sobre a obra e, assim, e foi muito interessante porque, além dos orientandos do projeto nas redes da literatura, eu recebi as meninas do estágio da nossa própria instituição. Então, eles tiveram mais uns 3 momentos, eu acho, de diálogo sobre a obra, tá. E aqui, queria só mostrar para vocês, esse meme não fui eu que fiz, não foi nenhum aluno, foi retirado dessa página, Medicina Depressão. Esse primeiro meme é fantástico. Aí a professora de biologia, a gente conversou sobre a obra, trouxe Carolina de Jesus, e esse meme aqui, gente, mostra sobre a cadeia de transmissão da esquistossomose. E a cadeia de transmissão da esquistossomose e as parasitoses estão todas elas lá dentro do quarto de despejo, né. Então, assim, quarto de despejo foi um prato cheio para ser trabalhado naquele momento, tá. Então, a professora de biologia, né, explorou esse meme aqui, né, explicou sobre essa questão das parasitas, questões sanitárias. A gente também depois trouxe esse outro meme, né, gente, olha, a máscara, né, gente, as pessoas estavam levando na brincadeira, que é justamente: "Use e devolve a máscara comunitária", né. Só para lembrar das fases, né, que no início a gente usava máscara de tecido, depois não podia usar de tecido, depois podia usar aquela máscara que tinha, enfim, PFF2 e não sei o quê, e aí as pessoas que moravam na favela, ou pessoas, né, enfim, que não tinham condições, não tinham como adquirir, né, então iam dando do seu jeito. E aqui, por último, uma reportagem, gente, que fala justamente na favela, as pessoas se organizando para lutar, né, e controlar o contágio, tá. Então foi muito interessante também trabalhar com esses gêneros textuais. Maria Cristina trazendo: "Romance Becos da Memória, da Conceição, ótimo para dialogar com o quarto de despejo". Sim, assim, gente, é por isso que é interessante a gente trabalhar a literatura, ela vai abrindo a nossa mente, quando tu vê já puxou uma obra aqui, outra ali, quando a gente vê, a gente lembra de uma música, né, enfim, ou uma narrativa do passado. Gente, os gêneros textuais também que a gente trouxe, as citações da obra, então aqui nós vamos ter 2 citações, a primeira inclusive fala da doença do caramujo, que doença do caramujo é essa, né, justamente lá o ciclo da esquistossomose, né, então, é o trecho em que a Carolina, a narradora personagem fala, né,
Eu já estava deitada quando ouvi as vozes das crianças anunciando que estavam passando o cinema na rua, não acreditei no que eu via, resolvi ver. Era a Secretaria da Saúde, veio passar um filme para os favelados, ver como é que o caramujo transmite doença anêmica, para não usar as águas do rio, que as larvas desenvolvem-se nas águas, até a água, que em vez de nos auxiliar, nos contamina. Nem o ar que nós que respiramos não é puro, porque jogam lixo aqui na favela. Mandaram os favelados fazerem mictórios. Ela vai problematizar sobre isso e a gente traz para um contexto atual, porque as pessoas não tinham nem como lavar as mãos. A personagem tem uns momentos da narrativa que ela não tinha sabão para lavar a mão, a lavar a roupa, ela não tinha dinheiro para comprar sabão, né? Então, esses momentos também foram trazidos para dentro daquele espaço e os alunos, né, refletiram sobre isso. Então, trouxe algumas dessas citações, inclusive mencionadas por eles, tá, gente? E aí eu coloquei essas duas questões, né, fazendo esse diálogo para a Constituição. E essas duas questões, gente, geraram alguns comentários dos alunos, que depois eu vou colocar aqui. Então, a primeira pergunta, né, existe alguma relação entre a obra, a questão da moradia, o agravamento da condição de vulnerabilidade das pessoas que habitam favelas, ocupações irregulares e cortiços no contexto de uma pandemia? Você acredita que estamos seguindo a Constituição Federal no seu artigo 6º, né, são direitos sociais, a educação, saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção, maternidade, infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição? Então, eles tinham que refletir e tal, e aí gerou um debate, e o debate gerou esses comentários que eu achei muito preciosos, e alguns desses comentários também foram para dentro dos produtos, tá, gente? Então, só vou ler rapidinho aqui, um deles, né? A Constituição não é respeitada, pois os pais, quando conseguem colocar os filhos na escola, isto é, quando conseguem esse direito, e aí está em questão da segurança, outro direito. Mas não existe segurança. Os direitos do cidadão nas áreas periféricas são quebrados. A presença dos políticos na favela faz lembrar de algo que o professor de sociologia falou sobre clientelismo, ficam devendo favores. Em vários momentos a narrativa fala sobre isso, né, gente, os políticos indo lá visitar e tudo mais. E a aluna lembrou, ela fez essa inferência, né, lembrou da aula. Lá é meio amontoado, né, ficam todos muito juntos, como é que vai evitar contágio, né? Então, também era mencionado isso, as casas eram coladas uma nas outras, né? Então, inclusive, elas comentaram sobre isso, porque havia muitas disputas, brigas, discussões, né, entre os vizinhos, tá? E aí é o último, né, sem contar que se a Carolina fizesse a quarentena ficando em casa, dificultaria muito a questão de arrumar dinheiro e comida, né, gente. Ela tinha que trabalhar todos os dias, ela tinha que sair, né, catar todos os dias, ela catava comida inclusive, né. E aí mais uma questão sanitária sendo mencionada, né. E aí por último, gente, eu trago uma citação do texto que eu pedi para vocês lerem, né, do Cosson e da Renata Junqueira, sobre essas possibilidades, né, dessas habilidades, né, serem trazidas no ato de ler. Conhecimento prévio, conexão, inferência, visualização, perguntas ao texto, sumarização, síntese, né. Então aqui nos comentários a gente já vê muitas dessas estratégias sendo trazidas. Agora eu confesso para vocês, é mais fácil da gente colocar, e até sistematizar os comentários dos alunos quando é assim, num espaço online, né, quando é dentro da sala de aula a gente está fazendo tanta coisa que não consegue fazer esse registro, a menos que esse aluno coloque, dentro do seu produto, né, do trabalho que ele estiver fazendo. Vocês têm alguma pergunta? Que eu estou falando muito. Ok. Qualquer coisa também me avisem, gente, que eu tenho essa mania de ir falando, assim. Aí, gente, depois dessas estratégias que eu mencionei para vocês, né, a gente vai para a oficina de Zine, tá. Hoje, como eu falei,
Depois eu passo para você, gente. Eu vou passar o material para vocês. Não se preocupem. Aí tem esse momento, né? Então, aqui eu já coloquei para vocês o que é um zine, né? Não estou ilustrando, não trouxe, mas depois, quando eu mostrar o produto dos alunos, vocês já vão ter mais ou menos uma noção, né? E aí, o que é um zine? Como fazer um zine digital manuscrito? E aqui, gente, de novo, tive um apoio dos meus orientandos, tá? Eles que fizeram, as minhas orientandas que fizeram a oficina. Então, no dia, elas mostraram a montagem, como é que era feito no papel A4, né? Como é que era feita a dobradura, o corte, a numeração, tá? O nome do livro da Carolina de Jesus é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Mas vocês vão ver aqui que vai aparecer, inclusive, nos trabalhos. Maria Cristina, quer a permissão. Pode utilizar sim. Pode sim. E aí, depois, dentro dessa oficina, gente, a seleção de gêneros textuais formadores e citações, tá? Inclusive, assim, eu não mostrei para vocês, mas no dia da oficina, a gente traz uma coletânea de gêneros textuais possíveis, as citações que eles escolheram, que os alunos escolheram, a gente faz essa miscelânea, faz um muralzão, tá? Acho que presencialmente é até mais interessante também, né, gente? Não existe como não fazer um zine, gente. Não existe essa possibilidade. O zine pode ser feito sempre, tá? A Dileia perguntou se fizemos a leitura na íntegra. Não, né? E aí, depois, inclusive, a gente vai para dentro das sugestões que eu vou trazer para vocês em relação ao tamanho dos textos, tá? Então, tamanho dos textos, isso é muito importante. E aqui, gente, por último, a estrutura do zine. A estrutura do zine pode ser uma estrutura básica de uma elaboração de uma narrativa, tá? Ou eles podem fazer uma poesia, eles podem fazer uma música, como eu disse para vocês, a gente trabalhou cordel esse ano, então eles podem fazer um cordel, tá? A questão é, o zine, ele problematiza. O zine, ele digamos, é um material, é um instrumento, é um produto em que ele é um instrumento de denúncia. Então tem que haver essa problematização, tá? Então, para ele ser um zine, ele também tem que ter essa característica. Ele tem uma estética? Ele tem uma estética, tá? Eu não trabalho tanto essa estética, mas assim, eu tento trabalhar, porque o zine é feito às vezes de colagens, tá? Se vocês forem observar na internet, inclusive, eu já trabalhei várias vezes com os meus alunos, tem coisas de a gente retirar trechos de revistas, fazer colagem, tá? Então ele também tem uma estética. Mas, enfim, à medida que eu for mostrando aqui, vocês vão mais ou menos perceber essa estética. E aí a gente já vai para a proposta, tá? Então a proposta é, em grupo, produzir um zine sobre a obra Quarto de Despejo de Carolina de Jesus. Ela será sua protagonista, né? E a ideia é eles trazerem a Carolina como uma personagem para a atualidade, tá? Então eles tinham que fazer isso. Aí fácil, inserir as frases. Gente, as frases são essas citações. Vocês já fizeram isso hoje, tá? Então, poxa, essa citação me impactou. Então, traz para dentro do meu texto, tá? A gente pode, inclusive, antes deles fazerem o zine final, o produto final, fazer o boneco, tá? O boneco é dividir em 3 partes e construir um início, meio e fim. E aí meio que tentar esboçar. No início o personagem era assim, ela se desenvolveu de tal forma e terminou assim, tá? Pode ser feito dessa forma e já mais ou menos esboçar os conteúdos que vão dentro do texto. Mas, às vezes, os alunos já pegaram de primeira, já fazem o texto direto, né? Pode até meme, se quiser. E por último, lembre-se, né, que o zine possui muita intertextualidade, tom de denúncia e poder ser feito de diversas formas, digital ou manuscrito. Não é para fugir do tema, né, e dos critérios de avaliação que eu coloquei lá. Então, a proposta de atividade avaliativa é essa, enorme, tá, gente? Um textão, mas eu falei para eles, gente, se acostumem,
porque no vestibular, no Enem, no PAS, etc, etc, em concurso, eles colocam um textão para vocês fazerem outro textão. Aí eles chiaram um pouco, né? Mas aí, de novo, eu coloquei os artigos 5º e 6º, e aí eles tinham que verificar as relações estabelecidas entre a obra, a realidade de abandono e descaso vividos pela parcela negra e periférica da sociedade brasileira, do século XIX até hoje, e a partir dos trechos da Constituição, refletir sobre essas questões, né? Os direitos são os mesmos para os negros, brancos, né? Mulheres e homens, pobres e ricos, possuem os mesmos direitos. Escrever história, refletindo sobre essas questões a partir dos gêneros textuais lidos em aula. Lembrando, nós lemos reportagem, nós lemos artigo, nós vimos memes, nós vimos notícias, tá? Nós vimos a própria lei, a gente discutiu, tá? Então, a oficina de zine, o trabalho com zine, precisa no mínimo de uns 5 encontros, no mínimo. Então, ele dá trabalho? Dá, mas ele também dá muito pano para manga. Por isso que eu gosto dele. Nós podemos usar outros gêneros? Podemos, tá? Tem o exine, tem fanzine, tem o zine, tem fanfics, né, gente? Alguém mencionou aqui que não contou o final da Menor Mulher do Mundo. Isso gera o quê? Isso gera uma fanfic, né, gente? Instacontos, microcontos, o próprio podcast, tá? E aí é só pensar nas alternativas e nas propostas, né? Gente, aqui eu vou mostrar para vocês os exemplos, tá? Esse foi um dos exemplos mais maravilhosos que eu tive e um dos mais simples também, ao mesmo tempo, tá? Essa aluna, gente, ela não tinha condições tecnológicas naquele momento de fazer um zine muito rebuscado, tá? Então, esse aqui fui eu que coloquei no próprio Canva. Ela me mandou fotos, ela fez no papel, ela fez uns recortes, ela colocou trechos, ela trouxe citações, ela escreveu num caderno normal, pautado, folha pautada, e fez essas colagens e me mandou as fotos, me mandou pelo WhatsApp, que era uma possibilidade, tá, gente? Então pensem, não existe a possibilidade de não se fazer um zine. Aí vocês vão dizer, mas não é formato de livrinho. Sim, ela não tinha como fazer um livrinho ali. Ela arrancou as páginas e fez um por um para eu poder visualizar e ler tudo, né? E aqui, gente, essa aluna, enfim, ela é um pouco fora da curva, não queria falar sobre isso, mas ela foi a menina que falou sobre essa questão do clientelismo. Essa aluna citou Foucault na sala também, ela fazia outras leituras, né? E é uma menina do 2º ano, tá, gente? Não era nem 3º ano, eu acho, nessa época. Acho que era o 2º ano, se eu não me engano, agora não sei se eu. E notem as inferências, a intertextualidade que ela está fazendo. Ela já começa com o próprio título que ela escolheu, né? Percebam ali, mudar as estações, continuam as opressões. Maria Cristina levantou a mão. Fala, Maria Cristina. Eu só queria comentar, gente, deixa eu baixar minha mão aqui. Aí, pronto. Eu só queria comentar uma coisa, você está contando aí, né, o contexto aí da sua sequência didática, né, da aplicação, e falando aí dessa aluna, né, de toda essa potência que essa menina é, pelo que você está me dizendo aí da sua aluna, e aí acho que é uma coisa para a gente refletir, porque às vezes essa menina não tinha esse acesso, né? E muitas vezes, por não ter determinados acessos, às vezes nós, enquanto professores, na nossa prática, a gente faz isso sem perceber, né? De, às vezes, não, até mesmo cortar, né? Não dar espaço para o desenvolvimento da potencialidade dos alunos, né? Por conta de querer exigir determinadas linguagens, determinados padrões, né, de trabalho, enfim, né, às vezes querer uma colagem digital, às vezes querer um formato específico, né, e nem todos podem, né, todos têm acesso, isso é uma coisa que a gente tem muito que pensar também, né, você me falando aí e sabendo também da realidade do seu campus, né, da região, onde né, o público lá de vocês, aí, assim, foi uma coisa que eu fiquei pensando. Uhum. Sim, sim. Por isso que eu sempre friso isso, sabe, Maria Cristina? Porque
sim, a gente tem que ser realista, né, então, eh, pensar no contexto do nosso aluno, pensar na situação, né, em que ele se encontra. Gente, eu trabalho em São Sebastião, não sei se a Luciane já mencionou, é a periferia de Brasília, né. Então, naquele momento, a gente estava lidando com questões de muita dificuldade de diálogo com o aluno para exigir atividades, né. E assim, eu sei que essa aluna é um ponto fora da curva, ela se esforçou muito para mandar o que ela mandou. Gente, assim, eu tinha aluna com uma síndrome também muito grave, que ela não enxergava. Ela me mandou a obra dela, como se fosse um podcast, ela me mandou um áudio, né. Tive alunos também, uns, gêmeos que sofreram, eles eram gêmeos prematuros e tudo mais, que tinham algum déficit também. Eles fizeram um vídeo explicando como que eles fizeram o zine, o passo a passo. Então, assim, eu valorizei tudo, tudo, o esforço deles foi todo valorizado. Aqui eu estou trazendo essa aluna, né, que, como eu disse, tinha essa dificuldade tecnológica, mas ela foi além, né, e trouxe o trabalho dela, mas vocês vão ver outros também, né, que se destacaram. E os colegas vendo, depois todo mundo queria fazer, se inspirar, sabe, porque ela foi uma das primeiras a entregar, porque ela era motivada e ela era também, a gente chamava a monitora da turma, né, porque tinha os monitores da turma que eles eram os ajudantes dos colegas nesse momento. Então ela era a ponte, inclusive, nossa, com os colegas que estavam com mais dificuldade tecnológica. Então vocês pensem, ela tinha um celular, para mandar foto, e ela era a ponte, né. Então aqui, gente, assim, não sei se vai dar tempo de eu ficar mostrando muito, né, mas assim, eu vou só mencionar que ela cria personagem, ela traz citações do texto, né, ela apresenta, né, a Carolina, ela inclusive, desenha a personagem, né, coloca que foi uma das primeiras autoras negras do Brasil, uma das principais autoras negras do Brasil, mais importantes, conhecida pelo livro, mãe solo, né, isso foi muito mencionado. Demonstra na obra toda a sua força, consciência política, sabedoria e principalmente sua indignação. E aí tem um trecho, ela traz o trecho, né. Eu sou poetisa, e é que o poeta enfrenta a morte quando vê seu povo oprimido, né, então ela trouxe essa citação impactou ela, então ela trouxe para o texto, né, então, por isso a importância, gente, dessa questão das citações, sabe. Eu bato muito nisso, porque era justamente para eles, pegarem essa ideia, essa visão, né, de que eles não podem trazer trechos equivocados, que eles têm que saber a autoria, que eles podem se apropriar do texto, mas que eles têm que trazer a autoria, né. Aí depois ela coloca: "Uma obra de protesto". Primeiro ela fez uma mini biografia, depois ela coloca uma obra de protesto. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é o livro autobiográfico de Carolina de Jesus. O diário escrito entre 55 e 60 acompanha a vida de Carolina e de seus 3 filhos na favela de Canindé, São Paulo. A narração de Carolina traz diversas críticas ao preconceito e situação desumana com que os favelados vivem. A nossa heroína deixa clara sua indignação com a vida e com o descastado. Carolina e sua família são expostas a situações de miséria extrema, chegando a passar fome. Tudo isso é consequência de um governo sem preocupação com aqueles que estão à margem da sociedade, exceto em períodos eleitorais. Carolina critica políticos muitas vezes e ainda afirma: o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. Gente, outro trecho da obra, tá? No nosso país deveria ter democracia representativa, mas nossos políticos e representantes são homens cis, brancos e ricos, enquanto a maior parte da população são mulheres negras. Gente, comentário dela, tá? É ela, a autora, a menina, a aluna, que trouxe isso para o texto. Aí, coloca a citação: "O vírus não vê raça ou classe social". Essa citação foi retirada de um dos textos que a gente leu em aula, um dos gêneros textuais, acho que foi a reportagem. Mas o Estado vê. Quem ele prioriza salvar? Trazendo a Carolina para os dias atuais, não é preciso muito para ver que há milhares de Carolinas por aí. No contexto de pandemia, alguns argumentam
que o Covid não escolhe vítimas, isso é fato, mas o governo escolhe quem vai ser negligenciado. Dica, não é a elite branca brasileira. Aí, por fim, ela coloca: a falta de assistência estatal nas periferias existia antes de Carolina e continua agora. É preciso repensar e reconstruir políticas públicas e aplicá-las atualmente. Então, gente, olha o trabalho que ela fez, olha toda a reflexão que ela faz. Ela pensa, inclusive, sobre a questão das políticas públicas, que já vai além. Ela trouxe da aula de sociologia, né? Então, a gente, assim, vê, fica besta mesmo quando a gente vê esse tipo de trabalho. Então, eu trouxe esse outro também feito com colagem. Eu não vou me deter tanto, tá, gente? Senão não vai dar tempo. Eu fico boba. Eu sou boba com os meninos, nem eu escondo. Quando eles fazem, eu quero mesmo que as pessoas vejam. Inclusive, eu coloquei uma página para colocar alguns dos produtos lá, depois eu passo para vocês. Aí ela começou, essa aqui também é interessante, gente. Ela desenhou, fez colagem, pegou papel de presente, fez recortes, trouxe citação. Aqui ela chegou também no formato de zine, mas, gente, ela me mandou por foto. Também uma aluna com dificuldade tecnológica, tá? E olhem o título do trabalho, olhem o título do produto. Enfim, a hipocrisia. Vocês sabem que, não sei se vocês sabem, mas só para contextualizar, isso era um meme na época, que era um meme do cachorrinho, aparecia o cachorrinho, uma cara no final, assim, ele meio que se desmanchando, né? Enfim, a hipocrisia. E eles fizeram alguns memes e ela trouxe para o título, tá? Enfim, gente, então aqui também, em vários momentos, ela traz as citações do texto, tá? Aqui é interessante que ela se vende, se coloca como a escritora, a autora, coloca os dados dela. Claro que eu devia ter tapado, lá na página tá tapado, tá, gente? Porque eu não posso divulgar, né? Mas ela também faz essas conexões, tá? Conexões entre os textos que a gente trabalhou em aula. E aí, um outro que eu trouxe é um já em formato, já com aluna com acesso à tecnologia, tá, gente? Então aqui ela me mandou, não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Então aqui ela cria a personagem, né, traz colagens. O próprio aplicativo que ela usou não é o Canva, tá? É um outro que agora eu não me lembro, acho que é PixArt. Tá? E aqui ela também escreve, traz a narrativa e tem essa possibilidade de fazer esses recortes, colagens, tá? Gente, percebam que tem uma estética, sabe? O Zine lida muito com colagens, elementos. Então, por isso que eu brinquei com ele, gente, tragam os gêneros textuais, porque vocês vão compor, né? É essa coisa assim, meio muralzão mesmo. Então eles foram trazendo. Então, aqui ela também trouxe, né? Trechos, aqui ela já. Né, também explora, apresenta, né, a autora, né, falando que ela fez muitas denúncias sociais, trouxe verdades obscuras, né, enfim. Então, à medida que ela vai falando sobre a escritora e sobre a obra, ela vai comentando. Então, eles meio que fizeram uma obra meio comentário, tá? Aí ela fala, a obra foi feita em uma linguagem simples, mostra a realidade da favela, o preconceito, a fome, visibilidade, né? Conta a agressão doméstica que as vizinhas sofriam. Ela trabalhava catando lixo, não tinha muito dinheiro, a invisibilidade do seu povo, né? Enfim, só para a gente ter um panoramazão geral, tá? E observem também ela trazendo os gêneros, né? Ela foi lá e trouxe o quê? Trouxe uma charge, né? Então, em aula eu também tinha trazido algumas charges, né? Então ela foi lá, pesquisou outras, trouxe recortes, tá? Então vejam que foram múltiplas possibilidades. E aqui, gente, foi uma foto que ela trouxe de onde? São Sebastião, né? Então ela trouxe uma foto do seu próprio espaço, né? E colocou ali. Né, e tentou ilustrar como se fosse uma família, né, ali, né, passando por essas dificuldades, né, uma família naquele espaço passando por essas dificuldades, né. Então, esses são os 3 exemplos que foram trabalhados com essa estrutura que eu mencionei para vocês agora. Deixa eu ver se agora eu consigo voltar.
Gente, eu vou mostrar agora um outro exemplo, que foi o do ano passado, tá? Que foi deixa eu ver se eu vou voltar aqui. Que eu realizei ano passado com essa obra aqui, O Avesso da Pele. Eu não sei se eu vou conseguir abrir. Não, consegui abrir, eu abri. Negócio. E eu vou só compartilhar com vocês, porque assim, esse aqui deu orgulho. Eu trabalho e deu orgulho porque essas alunas me deram muito trabalho ao longo do semestre inteirinho. E no final elas apresentaram um dos produtos mais lindos que eu já vi também. Fiquei muito feliz. E eu disse que eu fiz a pedagogia do chocolate com eles, já era presencial, então a gente ia para o auditório, botava, né, eles levavam pipoca, coisa e tal, e eles faziam as colagens no chão ou nos computadores que eu levei, que a gente tem notebooks também. Então, alguns grupos usaram notebooks. Então, o grupo dessas alunas usaram, elas leram a obra e transformaram nessa narrativa aqui. Não sei se vocês conhecem a obra O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, né, que ele ganhou o Jabuti do ano passado, e elas criaram a personagem feminina para representar o personagem, né? E aí elas já começaram a narrativa colocando uma citação que elas gostaram, que, né, é necessário preservar o avesso, aquilo que ninguém vê. Então, que elas criaram a personagem negra, Marielle. Então, essa personagem, essa mulher, né, moradora da periferia do Rio de Janeiro, cursa faculdade, tem o sonho de se tornar juíza, né, convive com racismo. Então, a narrativa, né, O Avesso da Pele, ele fala muito sobre isso, né, gente, sobre essa questão do racismo. O escritor Jefferson Tenório, inclusive, ele é carioca, mas ele se criou no Rio Grande do Sul, ele mesmo sofreu, acho, muito racismo, ele foi professor na periferia de Porto Alegre, e a narrativa é o Jefferson dentro da narrativa, tá? É muito autobiográfica. E ele fala da relação dele, personagem, com esse pai, né, dentro da obra. Numa relação difícil. Então elas criam essa personagem, elas fazem uma biografia da personagem. Marielle é uma jovem estudante de direito, tem o sonho de se tornar juíza, gosta bastante do seu trabalho, apesar de algumas situações que já ocorreram, mora com a mãe e 2 irmãos, tem um cachorro de estimação, né? Apesar de se mostrar ser uma mulher feliz, leva cicatriz no seu coração devido a algumas situações que ocorreram na sua vida, né? Então, ela trabalha no escritório onde ela trabalha, predomina a presença masculina, já ocorreram situações de assédio, discriminação racial. Um colega ensinou algo sobre a roupa dela por conta de um pequeno decote. Ela pediu ajuda a um colega, interpretou de uma forma como se ela estivesse dando em cima dele, e aí elas trazem a citação. A cada turma que você entra, a cada hora que você gasta da sua vida, você vai sentindo que está no lugar errado. Então, elas adaptaram a citação para dentro da narrativa que elas fizeram. Então, aqui, seguindo, né? De novo, uma citação, não posso arrancar minha pele preta. Marielle acaba sofrendo discriminação racial quando acaba surgindo a oportunidade de fazer parte de um caso e pessoas menos qualificadas do que ela foram escolhidas por serem brancas e sua opinião a respeito acabou sendo invalidada. Por mais que tenha vivenciado todas as situações, não saiu do escritório, pois precisava ajudar a família. E por conta do seu sonho de se tornar juíza, né? Então, aqui elas frisam muito isso, né? Uma das partes mais difíceis da construção de sua vida acadêmica, de sua carreira, foi a questão do racismo. Marielle decide cursar direito quando acontece algo dramático em sua família. Seu pai é morto em uma abordagem policial. Aqui também uma semelhança, né? A narrativa do Jefferson também tem assassinato, né? Do pai. E aí, então, aqui no final, elas trazem mais 2 citações. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Você não chorou porque não teve tempo para isso. Então, Marielle, inconformada e de luto após toda a situação, decide estudar sobre as leis, já que achou que o que aconteceu com seu pai não estava certo. Ao realizar o estudo, descobriu que existe na Constituição Federal um artigo que fala sobre os direitos sociais.
Artigo 6º, são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência, etc, etc, né, gente? Aqui é a citação da Constituição. E aí, no final, cada pessoa é uma pessoa, e nunca deixe de diminuir porque você é negra. Aí, no final, a personagem se torna juíza, né, diante de tantas injustiças, a Marielle, né, decide que quer mudar o sistema, que quer fazer mudanças, aí ela consegue, né, se formar, consegue virar juíza, né, permanece com o seu objetivo de sempre tentar mudar o sistema, né, já que ela foi vítima, a sua família foi vítima e tudo mais. Então, gente, esse foi mais um zine, né, produzido pelos alunos. Esse aqui do ano passado, eu quis só mostrar para vocês porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Aí, esse foi um exemplo, tá? E tiveram muitos outros, inclusive, gente. Um mais interessante que o outro. Tivemos zines em formato só de memes, outros de colagens, né? Fizeram livros, enfim. Então, eu coloquei aqui, gente, vou voltar, os exemplos, né? E aqui eu coloquei algumas sugestões, né? Sugestões gerais. Esse que eu trouxe, o último exemplo da obra, do trabalho realizado com o Avesso da Pele, o tema geral era minorias na literatura brasileira, tá? E os assuntos, preconceito racial, preconceito de gênero, LGBTQIA+, capacitismo, eu sempre estou trazendo, gente, capacitismo, porque sempre tem, tá? E aí também porque eu queria trabalhar um conto da Clarice de novo, só que eu não tinha pensado na Menor Mulher do Mundo, mas tem o conto Amor, né? Conto Amor, da Clarice, que ninguém fala dele, eu acho que é um conto importante, interessante, se trabalhar capacitismo lá, né? É porque, não só capacitismo, a personagem, ela tem o alumbramento justamente no contato com o personagem cego, né? Então, é bem interessante, o personagem cego que traz a luz para a personagem alienada, né, da sua condição, da sua vida. Então, eu coloquei gênero textual principal, conto, romance. Não sugiro mais romances, tá, gente? Depois eu vou colocar sugestões aqui. Sempre trabalhem contos, tá? Porque vocês já sabem. Tem que ter mediação de leitura. Eles não vão ter a leitura em casa, né? Então, aí naquele momento, gente, os gêneros de apoio, conto, reportagem. Naquele momento também, vou colocar aqui textos do PAS, tá? Do Enem. Tinha um slam. Então, trabalhei um slam também em sala de aula. Depois desse slam, a gente trabalhou com comentário, trouxe vídeo de humor, enfim, vários gêneros textuais foram mencionados. E eu trabalhei muito o Avesso da Pele porque a gente convidou o Jefferson Tenório para falar com eles. Só que foi online, tá? Foi no nosso evento. O Jefferson Tenório, inclusive, estava enfesadíssimo. Aquele dia ele não estava bem, ele estava de ovo virado. Mas eu passo pano, tá, gente? Porque, assim, eu passo pano para todo negro gaúcho. Não é fácil. Enfim, ele deve ter passado muitas dificuldades, né? Trabalhando, né, em Porto Alegre, passando os perrengues lá. Então, tipo, passo pano, todo mundo depois, esqueçam, ele foi maravilhoso. E ele se surpreendeu. Ele ficou surpreso com os nossos alunos, que fizeram umas perguntas assim, ó, fantásticas pro Jefferson, foi lindo. E aí eu coloquei essas outras obras e trabalhei um outro conto, gente, Viagem a Petrópolis, de Clarice, que tá, é a leitura do Paz, tá? Um conto fantástico também, sugiro como leitura. E aí o conteúdo, análise linguística, operadores argumentativos, locuções verbais, tipos de argumentos, tá? Então, tudo isso eu trabalhei, de repente, se der tempo, até mostro para vocês aqui algumas coisas. Eneida, sobre o tempo que eu ia Isso, parar. não tá dando. Oi. Oi. Já acabou, né? Tá, eu já tô terminando. Ok. E aqui, só para finalizar, acho que já estamos indo pro final. As habilidades, tá, gente? Essas habilidades têm a ver com o que eu pedi, né, na atividade. Aí depois eu vou passar os slides para vocês, então não se preocupe em relação a isso. Aí aqui eu me senti na obrigação de já mencionar sugestões e melhorias, tá, gente?
Então, prever o tempo, imprevistos, como não conseguir disponibilizar a quantidade suficiente de obras, tá? Gente, tenho a sorte de estar trabalhando com um projeto que a gente consegue comprar obras, por enquanto, porque eu também já estou meio cansada já de projeto, não sei até quando a gente consegue, né? Então, naquele momento tinha obra para todo mundo. Reservar um tempo considerável para a leitura da obra, tá? Então, por isso que o conto, e aí eu já vou para a última parte. Conto, tá, gente? Nada muito longo. Fiquem narrativas mais curtas. O conto Maria é perfeito. Esse conto aqui também é muito bom. E toda atividade pode ser feita de forma manuscrita, seja com a elaboração do mural de estações, seja com a produção do zine por meio de ilustrações e colagens. Gente, ele pode ser feito de qualquer forma. O zine é um dos gêneros ou das mais democráticos que existem, tá? Então, não existe a dificuldade de ser realizado, tá bom? E aqui eu coloquei algumas referências, gente, inclusive referências, por exemplo, técnica de redação da Garcesa. Agora as meninas residência pedagógica estão fazendo atendimento para os meus alunos. Eu sugiro muito esse texto para trabalhar, inclusive, com uma questão de análise textual também. Enfim, depois vocês deem uma olhada, porque eu falo demais, não devia ter mostrado o exemplo do Zine, do último Zine, e aqui sou eu mesma, né, falando de mim mesma. Sou coordenadora desse projeto nas redes da literatura, sou professora multidisciplinar, não, bem que ela tenta. A tia dos memes, já passei dessa fase. Blogueira, só que não. Leitura que você, tudo que você possa imaginar, eu leio, inclusive, avaliações dos alunos, bula de remédio e tudo mais, né? E aqui, gente, as nossas mídias sociais do projeto, e eu também tenho a minha página, né? Mas aí, gente, aí vocês vão ser obrigados a ver besteira, as minhas bobagens, coisas sérias e bobagens, e tem a página, que eu não tô mexendo muito, mas é do Zines, tá? Armazine, acho que tá assim, lá no Insta. Que tem alguns exemplos de zines produzidos pelos alunos, alguns cards e tudo mais. E aqui, gente, foi o que eu tinha feito para mostrar o que eu estou fazendo agora, e eu estou trabalhando com, só vou mencionar, com esse tema geral, linchamentos, da realidade à ficção, tá? E aí estou trabalhando esse conto aí da Clarice, vou trabalhar a Maria, já trabalhei comentário online, então, primeira atividade, comentário online, e por último, então, produção de zine a partir do conto da Maria. E é isso, eu terminei. Desculpa. Não, que isso, a gente que agradece, né? Eu, assim, eu já conhecia, eu conheço o projeto já de vocês, né? Nas redes. Já a gente teve, na época da pandemia, oportunidade até mesmo de fazer um trabalho aí com a Luciane levou os orientandos dela virtualmente para trabalhar com os meus alunos, então, assim, é muito rico, é um trabalho maravilhoso, né? E acredito, né? Acho que pelos comentários aqui, pelas reações, acrescentou muito a todos nós aqui, né? Foi muito bom mesmo. Então, assim, a gente, assim, acho que é porque realmente o tempo, né? A gente tem que descansar, amanhã é cedo, né? Mas a gente poderia ouvir por horas, porque é apaixonante, né? Muito bom. E é isso, né? Obrigada, gente. Só dizer isso. Obrigada, muito obrigada. Eu falei demais. Desculpa. Pois é. Gente, então, assim, né? Nós vamos encerrar agradecendo, né, a professora Eneida de novo, agradecendo a todos, né, e só reiterando, eu falei com a professora Deusa nesse meio tempo aqui da nossa aula, ela confirmou, é dia 27 na quarta-feira, tá? Tá bom? E aí a gente vai, ela falou que vai já deixar o material no Moodle, mas eu também falei para ela me passar o material para a gente, né, fazer compartilhar no grupo, né? Porque às vezes não dá para entrar no Moodle. Ela disse que também tem um recado para passar, mas enfim, aí a gente vai se comunicando, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Eu coloquei certo ali, com arroba. Armazine. Tá errado, gente. Escrevi errado de novo, tá? Ali é arroba zine. Mas tá meio. Não tá atualizado, tá? Não tô dando conta.
Obrigada, Maria Cristina, obrigada, boa noite. Desculpa qualquer coisa, e depois eu mando os slides. Eu vou mandar o material. Ok, obrigada. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau.